A paz de Deus a todos. Sejam bem-vindos ao canal Cantinho com Deus. É com muita alegria, com muita gratidão a Deus, que eu venho contar para vocês algo maravilhoso que Deus fez na minha vida, na vida do meu filho, né? E dizer que o nosso Deus, a fidelidade dele é de geração em geração. Em 2015, meu filho foi diagnosticado com tumor, né? Ali ele começou a sentir dor no fêmur, uma dor, e resumindo, foi diagnosticado com condoblastoma, um tumor raro, um tumor que só dá em adolescente, em criança, assim o médico nos explicou. E foi um ano de muito sofrimento, porque íamos ali para o Araújo Jorge, fazia internação, tirava o material, né, da biópsia e não conseguia diagnosticar. E foi um ano de muita luta, de muita oração, né? Naquela época, em 2015, eu trabalhava na operadora aqui de Goiânia, né? E ali, eu no atendimento com um cliente, aquele cliente, Deus tomou a boca dele e começou a falar comigo. Eu em silêncio, né? E ele falava comigo que Deus estava vendo meu sofrimento, a minha luta, e que ele cessaria tudo aquilo ali. E ali eu sem resposta, as lágrimas desciam em silêncio no meu rosto, porque eu estava no atendimento e eu não podia manifestar a minha dor. Eu só agradeci ele. Eu falei amém, porque era tudo de Deus o que ele falava para mim. E ele nunca me viu na vida e eu nunca o vi também, porque eu atendi a região centro-oeste e sul do país, e ele era do sul. E para minha surpresa ali, foi completamente Deus, né? Que fez essa grande obra, essa grande maravilha. E naquela luta, havia 2 meses que eles não nos ligaram mais do Hospital Araújo Jorge. E eu falei, não, vamos lá para saber o que está acontecendo, que não chama nós. E meu filho sofrendo, né? Sofrendo aquela dor, até que fomos. E naquele dia o médico falou, o doutor Rogério falou assim, olha, tá vindo uma máquina de uma paciente aí particular e nós vamos usar ela para poder diagnosticar esse problema. E assim foi feito. Aí eu falei para ele, né, que não chamava nós, e ele falou, não, pega a pasta lá para mim. Aí eu fui lá pegar na recepção. Chegando lá, a pasta do meu filho, o nome dele, tudo tava em outra pasta, por isso que não chamava, né? Mas tudo é permissão de Deus, né? E ali o doutor Rogério falou, olha, vamos te internar amanhã para poder fazer esse exame. E assim aconteceu. E após 15 dias iríamos pegar o resultado. E assim foi feito. E naquele dia do resultado, foi bem numa terça-feira, eu falando com Deus no meu quarto, e Deus falou para mim, não é maligno, não é para a morte, é para a vida, é para conserto. Por que para conserto? Porque meu filho, muito genioso, muito inteligente, mas ele me respondia muito, né? E ele às vezes era atrito dentro de casa. E no meio daquilo tudo, eu via nele uma falta de respeito para comigo.
E coisa que eu nunca gostei. Eu respeito as pessoas, filho, amigos, vizinho, tudo. Enfim, dou respeito e quero receber. Mas filho naquela fase da adolescência, quem é mãe aí, quem é pai, sabe do que eu tô falando. Eles são chamados rebeldes sem causa, né? E assim era. E naquele dia, na terça-feira, no dia de pegar o resultado, após 15 dias, voltamos lá, que era o retorno da consulta, e aquele dia Deus me deu o resultado. Deus falou que não era para a morte, era para a vida e era para conserto. Aí nisso eu levantei, era 5 horas da manhã, né? Tinha feito a oração, fui até o quarto dele e falei para ele, olha, Deus fala, manda te falar que não é para a morte, é para a vida. E assim foi. Ele falou, amém, mãe. Aí fomos para consulta, chegando lá, o doutor Rogério falou, olha, é benigno. E nós vamos providenciar com urgência a cirurgia para retirada, para não descer para a corrente sanguínea e pode descer e virar metástase e modificar a célula, né? E isso foi acontecido, isso foi feito. Ali Deus preparou a cirurgia e o tratamento já não foi no Araújo Jorge mais, porque não era maligno. Aí fomos para o HGG. Quem conhece aqui Goiânia sabe que eu estou falando, onde é esse hospital. E ali foi feito. Foi feita a cirurgia, foi feito o tratamento dele. Então, nisso tudo, o que Deus falou, ele cumpriu. Meu filho, hoje ele tá com 23 anos, ele nunca mais me respondeu. Houve uma mudança por completo. Porque ele sempre foi um bom filho. Mas ele coisa que eu não gostaria que ele fosse fazer, ali ele não achava bom, ele falava. Às vezes eu não podia chamar a atenção dele, que ele, né, vinha com aquelas atitudes que não são agradáveis para nós que recebemos e para Deus, né? Então, assim, eu venho dizer com esse testemunho a misericórdia de Deus para com a minha vida e para com a vida dele. Porque no meio disso tudo, um adolescente ele não tem noção, né? Ele não tem noção da dor que é de uma mãe, a qual eu senti essa dor. E cada consulta ali naquele hospital era um aprendizado, porque é muito sofrimento para quem está ali, né? E eu dizia para Deus, Senhor, eu não quero que tira uma unha do meu filho. Ele, nessa época ele estava estudando, sempre estudou desde pequeno, muito responsável, inclusive. Ali, quando ele ia para a escola, ele se formou no colégio militar. Quando ele ia para a escola, eu ficava olhando assim ele pelas costas. Ele era um menino muito alto, muito grande. E a perninha dele foi definhando, ali ele mancava e aquilo me doía. Ele entrava no ônibus, ia a viagem dele para a escola. E ali eu entrava para dentro, eu ia chorar. Eu chorava. Uma situação assim que quem já passou ou que passa sabe do que eu tô dizendo. Você se sente inútil nessas horas, né? Foi o que eu me senti. E a única coisa que eu tinha era uma fé para com Deus. E eu clamava muito a Deus a misericórdia para Ele. Eu dizia para Deus, Senhor, se for possível, passa para mim. Eu já vivi muito. Mas ali não era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus que tínhamos que passar por aquilo para ver essa mudança, essa transformação. Porque Deus ama a alma dele, assim como eu amo também. Porque nós sabemos que a palavra de Deus fala assim, para os filhos honrar pai e mãe, né? Ser obedientes, para que sejam prolongados os dias aqui na terra e para que sejam felizes, né?
Isso tudo Deus permitiu, essa transformação, para se cumprir essa palavra na vida dele. Eu venho com muita alegria, com muita gratidão mesmo de alma, com esse testemunho para vocês, porque eu havia dito em outro vídeo que eu iria trazer, né, testemunho também do que Deus é, do que Deus faz, né? A fidelidade de Deus é incrível, né? O poder de Deus é imensurável, né? O que Deus faz por nós, a misericórdia dele vai de geração em geração. O tanto que o Senhor Deus nos ama, o tanto que o Senhor Deus, ele preocupa conosco e faz por nós. Então, eu deixo para vocês esse vídeo, tá bom? Se você estiver passando por algum problema semelhante, não perca a fé. Eu tive fé, eu estive ali, meu filho esteve nas mãos do Senhor verdadeiramente, e tudo seria a vontade de Deus, a qual foi feita, a qual Deus realizou uma transformação. Porque um adolescente de 15 anos mudar dessa forma tem que ser pelo poder de Deus, tem que ser pela misericórdia de Deus. Porque quando o filho, muitas das vezes, ele é atrevido em medir a altura com os pais, somente Deus para fazer a transformação. Porque geralmente, quando é assim, vira uma bola de neve a vida daquela família, né? E naquela época, eu não era serva de Deus, eu não servia a Deus, né? Então, para mim, foi uma prova da existência de Deus, do poder de Deus na minha vida. Porque eu só tinha fé, eu não tinha obediência, eu só tinha fé. Isso em tudo mostra a misericórdia de Deus e a fidelidade de Deus para com aqueles a qual Deus olha, para com a qual Deus escolhe. Porque hoje eu vejo que Deus que escolhe. Porque o mundo lá fora, ele te oferece muitas coisas que verdadeiramente cega, né? Então eu deixo para vocês esse testemunho. E hoje meu filho é um grande homem. Ele está com 23 anos e é uma bênção, eu posso dizer. A minha família é uma bênção. Os 3 filhos que Deus me deu, eles são bênção na minha vida e na vida de outras pessoas também. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom?